Por que devemos rezar pelas almas do purgatório? Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs! Estamos começando mais um vídeo da série Sursum Corda. Essa série que tem por objetivo responder a essas perguntas do nosso coração e nos aproximar mais dos mistérios divinos. Pois bem, por que eu preciso rezar pelas almas do purgatório? Primeiro eu preciso entender o que é o purgatório para a gente poder caminhar nesse entendimento. Vamos lá. Existem 3 destinos após a morte, 2 eternos e 1 temporário. Os 2 destinos eternos são céu e inferno. O destino temporário é o purgatório. Por que isso? Porque existem 2 tipos de pecado, o pecado mortal e o pecado venial. Cada pecado traz em mim uma consequência. Pensa que a sua alma é como uma tábua de madeira. E você é batizado, ela está assim, lisa, imaculada, intacta, belíssima. Mas quando você vai vivendo, você vai cometendo pecados. E cada pecado grave que você comete é um prego que você vai martelando na tábua da sua alma. Conforme a sua vida foi passando, você cometeu muitos pecados e sua tábua está cheia de pregos, cheia de pecados graves. Mas um dia você se converte. Você se arrepende dos seus pecados. Você se reconcilia com Deus. Você vai num sacerdote e humildemente confessa a Deus os seus pecados. Deus te perdoa pelo poder do ministério sacerdotal que Ele mesmo deu aos apóstolos. Ele disse, deu a eles o poder de perdoar os pecados, disse, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus, e ainda conferiu a eles o poder de perdoar os pecados como Ele mesmo fazia. Lembra quando Ele disse o que é mais fácil? Curar no dia de sábado, né? Curar o paralítico, fazer o cego ver, o coxo andar ou perdoar pecados. Então, para saber que o Filho do Homem é capaz de perdoar pecados, levanta-te e mostrou que o ministério sacerdotal do próprio Cristo possuía esse poder e depois conferiu esse poder aos seus sacerdotes, que eram os seus 12 apóstolos, que foram ordenados na Quinta-feira Santa, na Santa Ceia. Então, me reconciliei com Deus, pedi perdão pelos meus pecados, confessei os meus pecados. O que acontece? A misericórdia divina vem, arranca todos os pregos da minha alma. E agora não tem mais nenhum prego. Eu fui perdoado. Mas o que ficou na tábua da minha alma? Os buracos. Esses buracos, esses furos, são a consequência do pecado na minha alma. Uma alma não pode ir para o céu se ela tiver penas eternas ou penas temporais. Então vamos entender o que são essas 2 penas. Elas são as consequências do pecado. Um pecado grave ou pecado mortal, ele é chamado mortal porque ele mata a alma. Ele me garante uma pena eterna. Qual é a pena que dura para sempre? É o inferno. Então, um pecado mortal nos dá uma pena eterna. Um pecado venial, que é um pecado leve, que é um pecado que não fere diretamente os 10 mandamentos, ele me dá uma pena temporal. Só para a gente entender rapidamente. Um pecado mortal fere diretamente os 10 mandamentos. Por exemplo, não cobiçar a mulher do próximo ou o homem da próxima. Vale para os 2 lados? Se você ficou olhando ali uma mulher bonita, um homem bonito e desejou aquela pessoa e você sabe que ela é comprometida, pronto, você cometeu diretamente um pecado grave. Agora, eu estava dormindo na minha cama e fiquei com preguiça de levantar de manhã. Você sabe que preguiça é pecado? É um pecado capital, é um dos 7. Agora, é um pecado mortal? Existe algum dos 10 mandamentos que diz não terás preguiça? Não. Então, foi um pecado venial, um pecado que fere indiretamente os 10 mandamentos. Esses pecados veniais e leves, eles me dão penas temporais. O que são essas penas temporais? São imperfeições na minha alma, provocadas pelos pecados que eu cometi, que fazem com que eu não possa me unir a Deus perfeitamente ainda. Se eu não posso me unir a Deus perfeitamente, mas eu não sou merecedor do inferno,
eu sou merecedor do céu, pela graça de Deus que foi depositada em mim, o que eu tenho que fazer? Eu não posso ir para o céu, porque eu tenho imperfeições. Eu ainda tenho penas temporais para pagar. E eu morri. Eu não vou para o inferno, porque eu não mereço esse lugar. Então o que acontece? Você tem um estágio temporário, que chama-se purgatório. Nesse purgatório, você está lá para purgar essas dores. Purgar num período de tempo. Então você vai sofrer as dores relativas aos pecados que você cometeu, como a gente sofre aqui na Terra. Todos os pecados nos trazem sofrimentos. Todas as escolhas pecaminosas que você faz lhe dão necessariamente sofrimento. O sofrimento é um salário do pecado. E o salário do pecado, dizia São Paulo, é a morte. Então, se eu tenho essas penas, eu preciso ir para o purgatório, o que eu faço no purgatório? Eu sofro as dores do amor para perdoar essas penas. Então, as almas que estão no purgatório, elas estão numa alegria. Por quê? Porque sabem que já foram salvas, já ganharam o reino dos céus. Quem está no purgatório não pode ir para o inferno. Ela já foi salva, mas ela não pode ir para o céu ainda. Então ela tem a alegria de que o céu chegará, mas ela tem os sofrimentos que purgam as suas penas, que são as consequências dos seus pecados. Logo, o que nós podemos fazer para ajudar? Como é que você consegue se livrar de uma pena temporal aqui na Terra? Através das famosas indulgências. Como se ganha indulgência? A indulgência, ela perdoa as penas. A confissão perdoa os pecados. A indulgência perdoa as penas. Como se ganha indulgência? Se ganha indulgência amando, com caridade. A indulgência nós ganhamos quando nós rezamos, quando nós amamos o próximo, quando nós fazemos verdadeiras obras de caridade, quando eu me recolho em profundo amor a Deus. Tudo isso vai purgando as minhas penas. Nosso Senhor disse, a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, a medida do perdão é o amor. Só que essas pessoas que estão lá em cima, no purgatório, já não estão mais aqui nessa terra, elas precisam da nossa ajuda, porque após a morte não há méritos. As orações delas não ganham mais méritos para si. Elas podem até interceder pelos outros, mas elas precisam das nossas orações para que as penas delas sejam logo purgadas, removidas, e elas ganhem o céu para sempre, de uma vez por todas. Esse, por exemplo, é um dos motivos pelo qual, talvez o principal motivo, pelo qual nós celebramos as missas de sétimo dia. Nós rezamos pelas almas para que elas ganhem de uma vez por todas o céu. Por isso, meus irmãos, se as almas estão lá e não podem fazer nada por si, elas contam conosco. Nós devemos oferecer nossos jejuns, penitências, sacrifícios, orações, nossos atos de amor, nossos atos de caridade pela salvação destas almas. É por isso que a Santa Igreja, sábia como é, reza em todas as missas pelas almas do purgatório, para que elas recebam os nossos méritos. Pensa que às vezes tem no purgatório uma alma que ninguém se lembra de rezar. Reze por ela, ofereça seus sofrimentos, seus amores por ela, para que ela possa logo ganhar o reino dos céus. E olha, eu tenho certeza que, pela justiça divina, esse amor de oferecer uma indulgência que é sua, por essa alma, vai fazer com que você ganhe as graças de Deus e fica compadecido daqueles que sofrem por amor ao próximo. Afinal de contas, não foi isso que Jesus fez na cruz? Sofreu por amor de nós. Por isso, meus irmãos, rezemos sempre pelas almas do purgatório. E se você não sabe muito bem o que é indulgência, vai procurar, vai fazer uma pesquisa. A gente depois faz um vídeo sobre indulgências, para entender como se ganha as indulgências e como eu posso oferecer pelos meus entes queridos, pelos meus familiares que já faleceram também, para que eles ganhem, de uma vez por todas, o reino dos céus. Tá bom? Então vamos pedir a intercessão do Padre Pio, que disse que ficaria na porta dos céus até que o último de seus filhos entrasse, ele que intercede por nós aqui na terra e pelas almas do purgatório, e a todos os santos, e também a principal e maior de todas as santas, a Virgem Maria. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus. Salve Maria.